Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 31 de julho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Comigo, mais uma vez, Gil Cipriano, nosso comentarista oficial, vai aí nos ajudar a levar a você todas as informações com o esporte. Começando com Libertadores. Neste meio de semana tivemos o primeiro duelo da decisão entre Tigres do México e River Plate da Argentina. O jogo foi no Universitário de Monterrey, no México, e o River conseguiu um bom resultado, né? Jogando fora de casa, conseguiu um empate sem gols, 0-0, e leva agora a decisão para o Monumental de Nunes, na próxima quarta-feira, também às 22 horas, na Argentina. Então o River Plate aí a um passo, a uma vitória do título da Libertadores após 19 anos, né? Essa grande seca aí do River Plate pode ir por água abaixo nesta semana que vem com uma vitória simples, 1-0, dá o título aí ao River Plate. E é lógico, né? Juntamente a sua torcida, que sempre apoia e muito nos jogos em casa e também fora, assim como foi o jogo contra o time do Paraguai, né? Como que é o nome do time? Guarani do Paraguai, né, Gil? Guarani do Paraguai. Lá a torcida do River Plate, por incrível que pareça, foi até a maioria, né? Fez um barulho danado e ajudou a equipe a se classificar para a decisão. Decisão 0-0, Gil. 90 minutos já foi. Agora resta os outros 90. Será que o River realmente aí vai levar o título da Libertadores após 19 anos? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. Esse jogo foi fundamental para o River, quer dizer, apesar que os jogadores do Tigres reclamaram muito da postura do time argentino, que jogou na retranca, fez catimba, mas o futebol argentino eles são experts em Libertadores, né? Quer dizer, fizeram o dever deles, foram lá, buscaram o empate, não levaram o gol, que é importante, né? E também agora no jogo de volta no Monumental de Nunes aí, o River tem tudo aí para conseguir o tricampeonato, juntar junto aí com o São Paulo, com o Santos, que são tri da Libertadores, né? E apesar que cabendo ao Tigre do México também, quer dizer, uma vitória, né? Quer dizer, vamos ver os dois lados aí, quer dizer, essa decisão está em aberto, né? Porque tanto faz o Tigre, ele pode vencer o próprio River na Argentina, e o River tem o fator torcida, campo e tudo favorável ao River no momento, né? E onde o Marcelo Galhardo e o técnico pode fazer novamente história, né? Após conquistar a Libertadores como jogador pelo próprio River, pode conquistar como técnico. Quer dizer, então a decisão está em aberto, o River e a torcida está empolgada, mas o Tigres aí, quer dizer, pode até virar essa festa do River, que é possível, né? Com certeza, né, Gil? Porém, o que ajuda o River, o único fator é estar jogando em casa, então bom para os argentinos nesse quesito. Mas lembrando, né, o empate com gols 1-1, 2-2 não dá o título ao Tigre direto, né? A decisão vai para os pênaltis, porque na final não tem essa vantagem. Parece que tem prorrogação. Tem prorrogação, depois pênalti. Prorrogação, portanto, e depois então pênaltis, caso de empate no tempo normal. Libertadores é isso, quarta-feira que vem teremos, portanto, o próximo jogo. No programa de quarta vamos abordar aí os destaques desse jogo, né? Se teremos algum desfalque, lembrando que Rafael Sobis joga pelo Tigres, e temos também todas as observações sobre o River Plate, caso o time vá completo ou não para a partida decisiva. Mudando de Libertadores, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, começando pela Série D. Série D teremos neste final de semana mais uma rodada, a quarta, né, do Brasileirão da Série D, onde temos 3 equipes paulistas disputando a Série D do Brasileirão. Uma delas é o Botafogo de Ribeirão Preto, está no grupo 6, porém não joga nessa rodada. Teremos apenas Duque de Caxias e Craque, e também Vila Nova de Minas Gerais contra o Gama. Estes são os 2 jogos do grupo 6. O Botafogo de Ribeirão Preto folga, está na 4ª colocação com 2 pontos. No grupo 7 temos o Red Bull Brasil, e joga contra o Resende no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo será neste sábado às 16 horas da tarde.
Outro jogo do grupo é entre Operário do Paraná e o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Então esses dois jogos, portanto, pelo grupo 7, o Red Bull Brasil, time paulista, é o terceiro colocado com 3 pontos. O Ipiranga do Rio Grande do Sul lidera com 6. Pelo grupo 8 temos o terceiro paulista envolvido no Brasileiro da Série D, o São Caetano, que é o líder com 6 pontos, juntamente com o Volta Redonda. O Volta Redonda não vai jogar essa rodada. Já o São Caetano enfrenta o time do Metropolitano na casa do adversário. O jogo será na segunda-feira, no dia 3/8, às 15 horas da tarde. No outro jogo do grupo, o Lajeadense enfrenta o Foz do Iguaçu. Portanto, estes confrontos dos paulistas na Série D do Brasileirão. Fica a nossa torcida. Botafogo de Ribeirão Preto não joga, folga nessa rodada. Porém, temos Red Bull Brasil e São Caetano. Pelos jogos, Gil, Red Bull Brasil joga em casa com o Resende. Já o São Caetano enfrenta o Metropolitano fora de casa. Temos boas chances aí de termos bons resultados, os times paulistas, nessa rodada? No caso específico aí do Red Bull, se ele editar a campanha que ele fez no Paulistão desse ano, ele tem amplas condições sim de vencer o Resende do Rio de Janeiro em casa. E a vitória é muito importante. Caso vença, ele vai para 6 pontos, vai encostar aí no Ipiranga. Quer dizer, apesar que o Ipiranga tem um jogo fora de casa contra o campeão paranaense, que é o Operário. Então, quer dizer, para o Red Bull aí, a vitória é muito importante nesse jogo, que vai encostar nos líderes ali. E, como você citou, ele classifica só 2, né? Classificam 2 de cada grupo. Então é a grande chance do Red Bull. E o São Caetano aí jogando fora de casa, em Santa Catarina, contra essa boa equipe do Metropolitano, tem tudo sim de conseguir um bom resultado aí, uma vitória, até mesmo um empate, para permanecer na liderança aí, visto que o outro líder, o Volta Redonda, ele folga nessa rodada. Então o São Caetano também, que nessa semana perdeu o zagueiro, o Luiz Eduardo, né, que foi contratado junto ao teu São Paulo. É um ótimo zagueiro, estava há algum tempo já no São Caetano, tem 28 anos, joga ali o zagueiro que joga pela esquerda, bate falta muito bem, quer dizer, então eu acho que o São Paulo também fez uma boa aquisição. Então, restando aí o São Caetano e o Red Bull e sorte nessa rodada, eu acho que os dois vão ter um bom desempenho e vai ficar ali, quer dizer, um permanece na liderança e o outro encosta. É isso aí, né? Fica aí a nossa torcida realmente para os times paulistas no Brasileirão da Série D. E também temos 3 participantes paulistas no Brasileirão da Série C. Brasileirão da Série C, diferente, né, da Série D e também da Série A e B. São 2 grupos, A e B, cada um com 10 equipes, né? Na Série D são 8 grupos, cada grupo aí com 5 equipes, e os 2 primeiros classificam para a próxima fase. Na Série C, 2 grupos com 10, os 4 primeiros classificam para a próxima fase. E no grupo B da competição, temos também os 3 paulistas, como eu havia dito. E os confrontos deste final de semana dos paulistas não serão fáceis, né? A Portuguesa, que é a 5ª colocada com 14 pontos, joga no Canindé, porém vai enfrentar o Londrina. O Londrina é o 4º colocado com 16 pontos, uma posição acima da Portuguesa, e tem 2 pontos a mais. Então, uma boa chance aí da Portuguesa entrar no G4, né? Pode chegar a 17 pontos e até empatar com os líderes, Brasil de Pelotas e Juventude, ambos com 17. Então fica também a nossa torcida para a Lusa conseguir um bom resultado em casa. Outro time paulista é o Guarani e o terceiro é o Guaratinguetá. E ambos vão fazer um clássico paulista neste final de semana. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa no domingo às 16 horas. Guarani e Guaratinguetá. O Guarani está na 6ª colocação, um abaixo da Portuguesa, com 11 pontos. Já o Guaratinguetá, o lanterna, com apenas 3 pontos. Pelo andar da carruagem aqui, né, Gil? O Guaratinguetá deve manter aí essa draga na última colocação, a não ser que surpreenda o Guarani no Brinco de Ouro. Difícil, né? E o Guarani vem aí embalado, né? Subiu 3 posições, melhor, subiu 1 posição na rodada passada. E já a Portuguesa precisando aí vencer também para entrar no G4. Será que os paulistas aí vão dar
um salto bom na tabela nesta 10ª rodada da Série C do Brasileirão? Esse jogo da Portuguesa é fundamental para as pretensões da Lusa. Caso vença, como você citou aí, já vai configurar no G4, quer dizer, pega uma forte equipe, essa equipe do Londrina aí, que o ano passado foi campeã paranaense, esse ano configurou entre as 4 melhores do estadual, mas jogando em casa a Portuguesa tem que prevalecer o fator campo, né, e vencer, né, vencer para entrar de vez nesse G4 aí e não sair mais. Agora o outro jogo da rodada é o Guarani, que vem numa melhor situação que o próprio Guaratinguetá aí. O Guaratinguetá vem já 24 jogos sem vencer, quer dizer, é um dos piores times do Brasil aí com essa sequência negativa. Só que o Guaratinguetá ele firmou uma parceria essa semana com o Atlético Paranaense. Então vindo aí 13 jogadores aí do Atlético Paranaense, aí, jogadores revelados no Furacão, para agregar junto à equipe do Guaratinguetá, quer dizer, então quem sabe, nesse jogo já não, quem sabe a própria sequência do campeonato, o Guaratinguetá consiga se firmar aí, e pelo menos se não conseguir classificar, mas sair de vez dessa zona do rebaixamento, que é muito ruim para o futebol paulista. Com certeza, Gil. Então fica a nossa torcida aí para as equipes paulistas, Portuguesa, Guarani ou Guaratinguetá, né? Vai ser um duelo, infelizmente um pode perder ou ambos aí acabarem empatando, que não seria tão bom aí para as duas equipes. A necessidade maior do Guaratinguetá, mas o Guarani também precisa colar nos líderes, né? Se quiser realmente algo mais na competição. Um jogo também que vai chamar a atenção no grupo B da Série C do Brasileirão é entre os líderes. Juventude de Caxias recebe o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas é o líder e o Juventude é o vice-líder, ambos com 17 pontos. Então um grande confronto aí, que na segunda-feira vamos falar aí todos os resultados, não só dessas 3 partidas que citamos, mas também todos os jogos, tanto do grupo A quanto do grupo B da Série C do Brasileirão. Assim como na Série D, na Série C, na Série B do Brasileirão temos também 3 times paulistas. Vão jogar também neste final de semana, jogo válidos pela 16ª rodada. Eu vou só citar todos os jogos, né, para a gente ficar a par da Série B, que é mais interessante aí, né, que a Série C, lógico. O Boa Esporte Clube vai receber o Criciúma. O jogo será no Municipal de Varginha, nessa sexta às 19 horas. Também nesta sexta, um time paulista já entra em campo. O Mojimirim vai encarar o Paysandu no Mangueirão. Tarefa difícil aí para o Mojimirim continuar aí, quem sabe, a sua sina de sair da zona do rebaixamento. O Mojimirim, que é o 19º vice-lanterna com 13 pontos. Se vencer, já pode sim se configurar fora dela, mas tem um papão aí pela frente. Então, jogo difícil. Também nessa sexta temos ABC de Natal e Bahia. O jogo será no Frasqueirão, às 21h30. No sábado, Vitória e América Mineiro. Vitória é o vice-líder e o América Mineiro é o 3º colocado. Então, confronto direto, ambos aí com 27 pontos. O líder Botafogo encara o Luverdense. O Luverdense, que não está tão bem na competição, é o 15º com 16 pontos. Então, uma boa aí para o Botafogo seguir na ponta da competição. O Paraná Clube também joga neste sábado contra o CRB. O jogo será no estádio Dorival Brito, às 16h30. Mesmo horário, teremos Náutico e Macaé. O Náutico é o 4º colocado com 27 pontos e o Macaé é o 8º com 23. Teremos também Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa. O Atlético está na 17ª colocação na zona do rebaixamento e o Sampaio Corrêa é o 6º com 25 pontos. Outro time paulista que joga no sábado agora, o Oeste enfrenta o Santa Cruz. E neste jogo, que será no Prefeito José Liberati, às 16h30, Casa do Oeste, vai ter a estreia aí do atacante Grafite pelo lado do Santa Cruz. Então, mais um fator aí que pode atrapalhar o Oeste, mas é lógico, jogando em casa, tem que fazer o seu dever. Também no sábado, encerrando aí a 16ª rodada da Série B, Bragantino e Ceará.
O Bragantino, que está na 12ª colocação com 19 pontos, encara o Lanterna Ceará. Uma chance aí grande do Bragantino conseguir subir mais na tabela, né? Apesar que o Ceará vem tentando melhorar o seu desempenho, né? Então fica a nossa torcida aí, tanto para o Bragantino, que é o 12º, para o Oeste, que é o melhor paulista, é o 10º com 20 pontos, encarando o Santa Cruz, que está aí na 9ª colocação. Então, confronto direto também. Se vencer o Santa Cruz, o Oeste pelo menos já garante uma posição a mais na tabela. E é o Mojimirim, que joga hoje contra o Papão, o Paysandu. Jogos difíceis, né, como eu citei. E será que os paulistas conseguem bons resultados, Gil? 16ª rodada e os paulistas ainda não engrenaram, né? Será que essa rodada vai? Como você falou, essa rodada que inicia hoje, já tem uma partida indigesta para o Mogi, né? Vai pegar o Paysandu, que é o 5º, né? O Paysandu vem motivado, quer dizer, precisa se firmar no campeonato para configurar entre os 4 primeiros ali, quer dizer, então é um jogo dificílimo aí para o Mojimirim. Outro jogo também que chama muita atenção hoje é o jogo do ABC, que nos últimos 4 jogos aí, a equipe de Natal perdeu os 4, quer dizer, vem numa má campanha, vai enfrentar o Bahia, né? Pois então o ABC aí, a torcida já no jogo anterior aí, houve revolta da torcida contra os jogadores, quer dizer, então o ABC vive um momento aí muito ruim no campeonato e vai pegar esse Bahia, jogo difícil também para o ABC. E o jogo que chama mais atenção da rodada para mim é no sábado, né? O Vitória, que é o 2º, vai enfrentar o América de Minas, que é o 3º, quer dizer, é um jogo ali por disputa de posições, dependendo até como for a rodada aí, caso uma vitória da equipe do Vitória da Bahia, quer dizer, o tropeço do Botafogo pode assumir a liderança. E no sábado também já o Botafogo aí, que já vem de dois empates seguidos no campeonato, precisa aí vencer, né? Já estreou o técnico o Ricardo Gomes e pega essa equipe do Luverdense aí que não vem já é o 15º no campeonato, não vem com uma boa campanha, então quer dizer, o momento do Botafogo agora afastar de vez aí esses maus resultados, se firmar na liderança, quer dizer, enfrentando essa equipe do Luverdense, tem amplas condições de vencer, mas apesar também que as equipes aí de menores expressões aí vem muito bem fechado. Cabendo aí também a outro jogo aí, é o Náutico, né? O Náutico está em 4º lugar e vai pegar esse bom Macaé, esse Macaé aí que vem surpreendendo aí, que é o caçula aí no caso da Série B, e já no primeiro ano vem com uma boa campanha, diferente aí do Joinville, né? Que subiu na Série A aí e só fica na lanterna, não consegue sair da lanterna, né? Fica próximo da lanterna, fica oscilando aí e não consegue sair desse Z4, quer dizer, outro jogo importante. Cabendo aí a rodada dos paulistas aí que eu não citei, o Mogi, que tem uma partida muito indigesta, enfrentar o Paysandu no Mangueirão não é fácil. O Bragantino, para mim, é o que tem talvez o jogo mais fácil aí da rodada, vai enfrentar o Ceará, que é o último colocado, mas apesar também que o Bragantino às vezes ele oscila muito no campeonato. Ele já enfrentou já o Boa Esporte no seu estádio e perdeu para o Boa Esporte, que está com a campanha também irregular, né? E o Oeste, que venceu a última rodada em casa, joga novamente em casa, tem amplas condições de conseguir a 2ª vitória, apesar que pega o Santa Cruz aí motivado na 9ª colocação. E caso o Oeste, que é o melhor paulista nas competições, tem tudo para vencer e melhorar ainda mais na sequência do campeonato, né, Valdinei? É isso aí, né? Os paulistas podem sim melhorar sua sequência na competição, porém a tarefa mais difícil, é lógico, é do Mogi, que pega o Paysandu fora de casa no Mangueirão, geralmente estádio lota, então não só a equipe adversária, também a torcida que vai fazer muito barulho ali para incentivar o Paysandu. Fica, portanto, nossa torcida, quem sabe os paulistas, mesmo com as dificuldades, consigam seus 3 pontos e subam na tabela, que é o que mais queremos, né? Os paulistas sempre bem representados. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo do Brasileirão da Série A, Paulista da 2ª Divisão e muito mais. Até já! A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos
além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Falamos no primeiro bloco, né? Libertadores, Série D, Série C e Série B do Brasileirão. E agora vamos de Série A. Série A, 16ª rodada, começou neste meio de semana, né? Na quarta-feira, assim como a final da Libertadores, também tivemos 2 jogos já válidos pela 16ª rodada, envolvendo os 2 líderes, que continuam aí nas mesmas posições, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians enfrentou o Vasco na Arena Corinthians e venceu por 3-0, venceu até fácil, né? Em certo ponto, conseguiu liquidar aí a fatura e vencendo bem, se mantendo na vice-liderança com 33 pontos na tabela. Já o Vasco, com a derrota, ficou aí na zona do rebaixamento com 12 pontos, 18ª colocação. Outro jogo da noite foi entre Atlético Mineiro e São Paulo. E o Atlético Mineiro venceu o São Paulo no primeiro tempo, 3-0 no primeiro tempo. O São Paulo conseguiu ainda fazer um gol com Alexandre Pato. Porém, Prato, né, o atacante do Atlético Mineiro, o argentino,
conseguiu anotar 3 vezes no primeiro tempo, liquidou aí a fatura, como eu disse, e manteve o Atlético na liderança da competição. 35 pontos, 2 a mais que o Corinthians, e continua aí a caça ao Galo, né? E o São Paulo, né, para quem vê esse resultado, acha aí que o jogo não foi aquelas coisas, mas realmente o São Paulo até jogou bem, merecia até sair com empate às vezes, lógico, tinha que ter sido mais competente. Mas o Atlético soube ser superior, né? Soube usar aí os momentos que teve para fazer os gols. O São Paulo desperdiçou muitas chances e acabou aí sendo penalizado com a derrota. Esses foram os 2 jogos de quarta. Eu gostaria que você comentasse o que você achou dessas 2 partidas envolvendo aí o líder, o vice-líder e o Vasco e o São Paulo, que acabaram sendo apenas os coadjuvantes aí desta rodada. Eu vou iniciar aqui pelo jogo do Corinthians. O Corinthians, que no primeiro tempo teve amplo domínio contra o Vasco, né? E o Vasco não fez mal nenhum, o Corinthians não atacou o Corinthians, nada. E já no início do segundo tempo, quando o Corinthians fez o primeiro gol, quer dizer, na sequência veio o segundo e o terceiro e continuou na vice-liderança e na caça ao Galo. O Vasco aí, após tomar esses 3 gols contra o Corinthians, já tomou 29 gols no campeonato e fez apenas 8. Possui um saldo negativo de 21 gols. Se pegarmos aí as 100 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, o Vasco é que possui o pior saldo de gol, 21 gols negativos. E vem outro agravante para o Vasco aí. Nessa rodada aí, caso vai ter vitória do Curitiba e vitória do Joinville nos seus jogos, o Vasco pode voltar à lanterna do campeonato. Quer dizer, então a equipe carioca aí vive um mau momento no campeonato, e não sei não, quer dizer, subiu o ano passado, né, para a Série A, e tem tudo para voltar. E o Corinthians, quer dizer, fez o dever de casa, venceu e continua ali em segundo lugar, colado no Atlético Mineiro. Já o jogo do São Paulo, aqueles jogos, né, que quem não assistiu o jogo e vê o placar, pensa que o Atlético foi muito superior, é ao contrário, né? Cabendo aí as melhores oportunidades aí para o São Paulo no início do jogo. O São Paulo teve várias chances aí antes de tomar o primeiro gol, quer dizer, o São Paulo teve várias chances de abrir o placar, de fazer um placar elástico ainda no primeiro tempo, e nos seus erros defensivos aí levou 3 gols do Atlético. Quer dizer, o São Paulo aí que vive essa defesa, uma estabilidade aí, quer dizer, falhas ali de marcação, de posição, e cabendo mais críticas. Já teve a crítica aquela vez do Ganso no jogo contra o Atlético do Paraná, numa falha do Lucão. E nessa aí o Luiz Fabiano, quer dizer, o Luiz Fabiano também ele não vive um bom momento no São Paulo, perde gols e critica a defesa. Ele criticou muito a defesa aí, no posicionamento dos gols que levou, mas só que o Luiz Fabiano também, quando precisou lá decidir, não convenceu, né? Como se diz, né? Ele pode até estar certo, mas a parte dele ele não está fazendo, então fica difícil, né, Gil? Como você vai criticar se você não está fazendo? Quando o time precisa de você ali, você não decide. Quer dizer, então foi um jogo aí muito atípico esse placar. Acho que um placar mais favorável, um placar mais justo aí, seria um empate de 3-3 com muitos gols. Quer dizer, porque o São Paulo teve muitas oportunidades e às vezes quando perdia o próprio goleiro Vitor com ótimas defesas aí, e São Paulo agora ficou ruim, né? Quer dizer, tem na sequência um jogo dificílimo aí, um clássico aí contra o Corinthians, quer dizer, e para o São Paulo, quer dizer, está cedo ainda, quer dizer, a gente está ainda próximo do término do primeiro turno aí, mas o São Paulo não pode distanciar de maneira nenhuma aí do CG4, quer dizer, tem esse jogo contra o Corinthians aí, que eu acho que para o São Paulo o importante vai ser uma vitória contra o Corinthians para motivar mais o elenco e não distanciar do CG4. Né? Com certeza, Gil, o São Paulo aí precisa urgentemente acabar com essa instabilidade, né? Perde, ganha, então fica aí a dica dada para a equipe do São Paulo. Já o Corinthians, né, está muito bem, obrigado, né? Está na segunda posição, 33 pontos, mesmo após o desmanche, né, tão falado, o Tite está conseguindo aí manter uma forte equipe e pelo jeito vai dar trabalho aí até o final da competição, se não ser campeão, né? Se não for campeão da competição. A 16ª rodada, então, começou na quarta e dará sequência neste sábado. Então teremos grandes jogos, eu gostaria de falar jogo a jogo e saber a sua opinião, Ju, quem que leva melhor nessas partidas. No Maracanã, amanhã às 18h30, Fluminense e Grêmio, confronto direto, Grêmio é o 6º, Fluminense é o 7º.
ambos com 27 pontos. O jogo é no Maracanã. Será que o Fluminense aí ultrapassa o Grêmio na tabela, ou o Grêmio pode surpreender o Fluminense na casa do adversário? O jogo aqui não tem favorito. Nesse jogo aí tem tudo para ser estreia do Ronaldinho contra o seu ex-clube, né? O clube que revelou para o futebol. Os dois times aí vêm de momentos aí, quer dizer, vêm de derrotas, não vêm de momentos muito bons, mas quer dizer, é uma disputa direta aí por posições, né? E quem vence aí tem grandes condições de chegar no G4. E o Ronaldinho aí, até em entrevista, ele citou aí que ele optou em voltar para o futebol brasileiro, onde ele tinha aí propostas dos Estados Unidos, do próprio Qatar, né? E porque o único título que falta na carreira dele é o Brasileirão, né? O Ronaldinho, o ano passado, conseguiu a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, conseguiu Libertadores, aí tem Champions, tem Mundial, quer dizer, falta o Brasileiro. Então, quer dizer, o Ronaldinho aí, eu acho que se ele se preparar, é um ótimo jogador e vai fortalecer muito essa equipe do Fluminense. Mas nesse jogo aí, acho que é um jogo de empate. Tá aí na opinião do Gil, jogo de empate Fluminense e Grêmio no Maracanã amanhã. No domingo, às 11 horas da manhã, deve ser casa lotada, né? Na Arena Palmeiras, a equipe do Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. O Palmeiras é o terceiro colocado, né? Está no G4 com 28 pontos. Já o Atlético Paranaense é o oitavo com 25. Então é um confronto também meio que direto também, de 6 pontos. Se o Palmeiras vencer, abre realmente 6 pontos da equipe do Atlético. Porém, se o Atlético vencer, empata com o Palmeiras e dependendo aí, saldo de gols, pode até ultrapassar a equipe do Palmeiras na tabela. Será que o Palmeiras vai deixar isso acontecer, Gil? Acho que não deve escapar a essa vitória do Palmeiras na Arena no domingo às 11 horas. Esse jogo aí está sendo muito esperado pela torcida, inclusive os ingressos que o Palmeiras colocou pela internet, pela primeira vez, vendeu tudo, 100% de vendas. Quer dizer, a torcida aí do Palmeiras, a torcida fanática, tem comparecido, quer dizer... Sentindo um bom momento, né? Exatamente. E o time vive esse bom momento que você falou aí, quer dizer, nessa era aí, Marcelo Oliveira, que só perdeu na estreia, depois só veio com vitórias e um empate. O Atlético é uma equipe bem montada, com jovens valores, quer dizer, o ano passado aí quase estragou a permanência do Palmeiras aí na Série A, né? O Atlético no último jogo enfrentou o Palmeiras aí, saiu vencendo por 1-0, quer dizer, no caso da derrota o Palmeiras poderia ser rebaixado. Quer dizer, é uma boa equipe, onde o treinador aí, o Milton Mendes, subiu a Ferroviária e está fazendo já seu primeiro ano numa equipe grande, um ótimo trabalho. E como você citou aí, caso o Atlético vence o Palmeiras, ele vai superar o Palmeiras na classificação. Quer dizer, é um jogo dificílimo, mas a torcida aí está motivada, o time também está motivado, isso que dá medo, né? Isso é preocupante, lógico, que às vezes a empolgação também pode atrapalhar, mas o Palmeiras aí deve sim ser vitorioso nesse jogo em sua arena. Também no domingo às 11 horas, também teremos com certeza casa lotada, porque esse jogo deu muito certo às 11 horas, né? Sempre a torcida vai em peso nos estádios e o Couto Pereira recebe aí Coritiba e Goiás. O Coritiba precisando sair do Z4, está na 19ª colocação com apenas 11 pontos. Se vencer vai a 14, ainda não sai, mas pelo menos já dá uma boa respirada. E tem que aproveitar que é contra o Goiás, que está também na zona do rebaixamento, com 13, pelo menos já ultrapassaria o próprio Goiás na tabela. Será que isso acontece, Gil? Os dois times aí não vivem um bom momento no campeonato. Quer dizer, o Coritiba aí, apesar que no último jogo aí conseguiu um empate no finalzinho contra o Corinthians, tem tudo sim para vencer essa equipe do Goiás. E precisa, né? Porque precisa vencer esse Goiás para afundar de vez o Goiás e ficar aí respirando um pouquinho ainda dentro do Z4. Eu acho que dá Coritiba. Aí na opinião do Gil, Coritiba também aí deve levar essa partida em casa no domingo às 11 horas contra o Goiás. No domingo às 16 horas temos um grande jogo também de grandes histórias, Flamengo e Santos. O Flamengo é o 11º com 19 pontos e o Santos é o 15º com 16. Também jogo aí de 6 pontos, né? Se o Santos vencer, iguala o Flamengo na pontuação.
pode dar também um grande salto na tabela. O Santos, que estava na zona do rebaixamento até esses dias, conseguiu sair. Quem sabe, né, vencendo fora no Maracanã, consiga aí dar essa sequência. Só que o Flamengo também não está afim de deixar não, né? O Flamengo com o Sheik e o Guerreiro ali estão afiados, né? O Flamengo vem de 2 vitórias seguidas no Brasileirão, pode ter a terceira diante do Santos. O que você acha mais provável, Gil? É um jogo dificílimo. Uma coisa eu tenho certeza, que o Maracanã vai estar lotado, apoiando essa equipe do Flamengo aí, e o Santos vai ter que saber neutralizar o Guerreiro, né? Porque a defesa do Santos também não vive um bom momento, quer dizer, tanto é que é uma defesa está entre as mais vazadas aí do campeonato, e pegar esse Flamengo aí com o Guerreiro, com o Sheik, e essa torcida apoiando, é muito difícil no Maracanã. Mas caso o Santos consiga neutralizar esse ímpeto aí do ataque do Flamengo, tem amplas condições de vencer assim, porque o Santos também, do meio de campo para frente, é um time bom, onde o Gabigol aí está numa boa fase, fazendo gols todo jogo. E eu acho que o Santos vai surpreender no Maracanã. Vai ser a primeira derrota do Flamengo aí na era Guerreiro, hein? O Santos vai vencer e vai superar em pontos o Flamengo e encostar mais, né? Tá aí, ó, a opinião do Gil. Santos sai vitorioso, né? Bom para os santistas realmente se isso acontecer fora de casa contra o forte Flamengo. Teremos também no domingo, no mesmo horário, às 16 horas, no Beira-Rio, Internacional e Chapecoense. O Inter está na 10ª colocação com 20 pontos. A Chapecoense está na 9ª colocação com 22. 2 a mais aí que o Inter. Confronto direto, né? O Inter precisando aí voltar a ser o Internacional que deu trabalho na Libertadores. Infelizmente não chegou na final, né? Saiu sendo eliminado pelo Tigres do México. Porém, tem um elenco forte, tem tudo para dar sequência boa no Brasileirão. Será que vai ser contra a Chapecoense? Já ultrapassando, né? Se vencer, pelo menos já passa a Chapecoense. E vai ser o único que ele vai passar, né? Porque o Atlético, que é o 8º, tem 25. O Inter chegaria só a 23. Um confronto assim, mais que decisivo para o Inter, né? O momento do Inter fortalecer no campeonato já tem que começar rápido, né? Quer dizer, esse jogo aí jogando em casa, com o apoio da torcida. Só que apesar que a gente recorda, o ano passado o Inter perdeu de 5, né, para a Chapecoense. Quer dizer, então a Chapecoense também não é um time fácil de ser batido, não. Às vezes, mesmo jogando fora de casa, ele complica muitas vezes os grandes, né? Então o Inter aí precisa urgente aí no campeonato voltar a vencer. Se não quiser aí, senão vai ficando cada vez mais distantes aí dos primeiros colocados. Isso é ruim para esse time do Sul aí, que sempre obteve ótimas colocações no Campeonato Brasileiro. Não é um jogo difícil, eu acho que é um jogo de empate. Na opinião do Gil, portanto, o jogo para empate entre Inter e Chapecoense. Também no domingo, às 16 horas, no Orlando Scarpelli, teremos Figueirense e Ponte Preta. Figueirense está na 16ª colocação com 16 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Joga em casa contra a Ponte Preta, 12ª colocada com 19 pontos. Se o Figueirense vencer, iguala em pontos com a Ponte Preta. E aí pode até ultrapassar também e subir bem na tabela. Será que o Figueirense aí barra a Ponte? Porque a Ponte também é um adversário indigesto. Mesmo após a saída de alguns jogadores, a Ponte tem dado trabalho. Porém, não tem vencido, né? Nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Já o Figueirense venceu nos últimos 5 jogos apenas 1. Perdeu 3 e empatou também 1. Jogo aí de times que acabam sendo desesperados, né? Jogo dos desesperados, porque o Z4 está logo ali, né? E quem vacilar agora pode entrar logo, né, João? Caso aí de uma derrota de ambas as equipes, vai complicar de vez a situação dessas equipes na sequência do campeonato. O Figueirense, que é o primeiro fora, a Ponte também, que não vem, depois de um ótimo início e não tem uma boa sequência. E a Ponte acho que tem tudo aí para jogar fechadinha para surpreender o Figueirense. Mas acho que é um jogo de empate também. Tá aí, jogo de empate na opinião do Gil entre Figueirense e Ponte Preta. No domingo também às 16 horas teremos um clássico catarinense, né? Mais um, né? Temos 4 equipes catarinenses disputando o Brasileirão da Série A. E será o jogo entre Joinville e Avaí. O jogo será na Arena Joinville.
Joinville é o lanterna com 9 pontos e o Avaí é o 14º com 17. É uma chance aí do Joinville conseguir, quem sabe, dar uma respirada maior na tabela. Vai se manter no Z4 mesmo com a vitória, porém ainda há chances, né? Estamos ainda, nem acabou o primeiro turno, e acho que nada melhor que um clássico para você pegar mais gás, né, na competição. Porém o Avaí também é um adversário indigesto. O que será que sai nesse jogo, Gil, nesse clássico catarinense no domingo? O Joinville tem amplas condições de vencer, sim, e sair dessa lanterna indesejada e jogar o Vasco para a lanterna, né? Quer dizer, clássico é difícil, né? O Avaí, como você citou bem, fora de casa, é um adversário difícil, tem complicado para várias equipes, e eu acho aí que vai ser outro jogo para empate também. Tá aí, na opinião do Gil, outro jogo para empate. Hoje ele está estilo Leozinho, mas é isso aí, né? Jogos difíceis realmente. É difícil apontar um vencedor. Eu acho que realmente também é jogo para empate. No domingo, fechando a 16ª rodada do Brasileirão da Série A, na Arena Pernambuco, às 18h30, o Sport recebe o Cruzeiro. O Sport, que é o 4º colocado, 28 pontos, pega o Cruzeiro, que é o 13º, apenas o 13º com 17 pontos. É uma chance incrível aí do Sport de continuar no G4, porque o Cruzeiro não vem, né, demonstrando um bom futebol. Nas últimas 5 partidas venceu apenas 2, perdeu 2 e empatou 1. Já o Sport, nas suas últimas 5, perdeu 1, empatou 3 e ganhou 1 só. Também não está tão bem assim o Sport, lembrando, né, o Sport já foi líder por um tempo da competição. Porém empata muito, né? O Sport é um time que empatou muitos jogos, né? O que mais empatou aqui, 7 empates. Só que também é o que menos perdeu. Perdeu apenas um jogo. Será que o Sport mantém uma regularidade, Gil, e se mantém no G4? Ou o Cruzeiro vai dar uma reanimada na competição? Não, o Sport é uma equipe aí que dentro de casa só empatou um jogo. Fora de casa, que ele perdeu para o Atlético, tem empatado mais fora de casa. Tanto é que a estatística que saiu aí já desse ano, o Sport é o melhor mandante aí entre todos os clubes do mundo, aí, superando grandes forças do futebol, como o Chelsea, Real Madrid, o Juventus, né, e o próprio Bayern. Então, dentro de casa, o Sport quer dizer, é um time forte, é aguerrido, tem o apoio da torcida. Eu acho que o Sport vence fácil o Cruzeiro. O Cruzeiro que não vem de um bom momento, né? E eu acho que se com a vitória do Sport, o Luxemburgo aí já começa a ser questionado o trabalho dele aí, que vem com uma participação muito modesta, né, nesse campeonato. Então, para mim, o Sport é amplo favorito e deve vencer o Cruzeiro, sim. Tá aí também, na minha opinião, o Sport deve ser vitorioso nesse duelo. Agora, só passando para vocês aí de casa, a artilharia, né? Tivemos já como 2 jogos iniciando essa 16ª rodada e 2 artilheiros aí, né, já se configurando próximo ao líder, Ricardo Oliveira, né? O Ricardo, atacante do Santos, tem 8 gols. O Pato anotou mais um, Alexandre Pato do São Paulo, agora tem 7 gols, é o vice-artilheiro, juntamente com o Lucas Prato, que fez 3, né? Tinha 4 gols, agora tem 7, assim como o Alexandre Pato, ambos na vice-liderança. E o que chama atenção é que depois temos o corintiano Jadson, o palmeirense Leandro Pereira e mais um atleticano, o Thiago Ribeiro, atacante, ambos com 6 gols. Então esses são os artilheiros, né? Dos 6 primeiros artilheiros, né? Dos 6 principais artilheiros da competição, um de cada clube grande do estado de São Paulo e 2 do Atlético Mineiro, né? Não é à toa que o Atlético Mineiro tem o melhor ataque da competição com 32 gols, 7 com o Lucas Prato, 6 com o Thiago Ribeiro. Então, parabéns aos artilheiros aí que estão realmente balançando as redes, muito aí para a alegria de seus torcedores. O Campeonato Brasileiro, portanto, da Série A, acontece essa 16ª rodada do complemento neste final de semana. Segunda-feira falaremos para você todos os resultados e a nova classificação. Fica a sua torcida para que Corinthians, melhor, né, Palmeiras e Santos, que o Corinthians e o São Paulo já jogou. Então Palmeiras e Santos e Ponte Preta, que são os paulistas que vão representar o nosso estado, vençam e subam na tabela. Mudando agora de Brasileirão da Série A, vamos falar de Paulista da 2ª Divisão.
teremos rodada, mais uma, 16ª, válida aí pelo grupo 1, 2 e 3, né? Lógico, os 3 grupos teremos a 16ª rodada, e pelo grupo 1, hoje já se inicia aí com um jogo envolvendo o FFC. O Fernandópolis Futebol Clube enfrenta o Oswaldo Cruz no estádio Cláudio Rodante, logo mais às 20h30. O Fernandópolis está na 5ª colocação com 23 pontos. O Oswaldo Cruz é apenas o 8º com 12. Teoricamente é um jogo que o Fernandópolis não pode perder de maneira nenhuma. E como nós vemos, né, estamos apurando aí diante dos torcedores, comissão técnica, os jogadores, não chegamos a conversar sobre isso. Mas a vitória é obrigação. Todos estão cobrando uma vitória. Lógico, magra que seja 1 a 0, importante são os 3 pontos. Mas um outro quesito vem muito aí batendo na porta, que é o que? Saldo de gols. Precisamos de gols para, quem sabe, na última rodada aí não precisarmos de resultados adversos, né, de outros jogos, dependermos de outros times. Então está sendo cobrado muito, né, Gil, que a equipe vença e vença bem, porque acho que esse é o único jogo chave aí para fazer saldo de gols. Contra o América vai ser difícil isso, contra o Vossen nem se fala. O que você acha que sai hoje? Uma vitória magra, lógico, importante, ou uma vitória completa, né, importante e com goleada hoje à noite contra o Oswaldo Cruz? Não, pelo momento aí do próprio Oswaldo Cruz, quer dizer, o time aí que hoje vem participando algumas rodadas aí, não é o que iniciou o campeonato. Os jogadores que iniciaram o campeonato, grande parte já foram embora. O Oswaldo Cruz está com a participação aí de garotos aí do sub-17, sub-20, quer dizer, porque para não abandonar o campeonato, quer dizer, e nesses jogos aí que tem jogado, quer dizer, só tem sido goleado. Quer dizer, tanto é que no último jogo perdeu em casa para a equipe do José Bonifácio. Então, quer dizer, hoje, vencer os 3 pontos, quer dizer, é obrigação. E vou mais além, quer dizer, tem que vencer bem, quer dizer, fazer gols, como você citou aí. A gente tem que melhorar o nosso saldo de gols. Porque quando a última partida, no dia 16 do 8, nós fomos enfrentar o Vossen lá em Assis, a gente tem que ter um saldo de gol superior à da equipe do Vossen, com uma diferença até boa, né? Para jogar mais tranquilo nesse jogo lá. Quer dizer, cabe ao Fernandópolis aí, esses 3 jogos aí, só depende dele aí para a sequência do campeonato, para ir para a sua classificação. Então, quer dizer, hoje a vitória, nem se fala em vitória, quer dizer, a gente já parte por outro lado, saldo de gols, como você citou aí. Temos que jogar sério, ter postura e fazer gols. Gil, e vai ser difícil esse jogo, mesmo falando aí que o Oswaldo Cruz, né, é uma equipe razoavelmente fraca, porém esses jogos, né, é de deixar qualquer um de orelha em pé, porque são esses jogos considerados fáceis que o Fernandópolis ultimamente tem tropeçado. Então fica a nossa torcida para que a equipe da nossa cidade consiga um bom resultado e quem sabe podemos até entrar no G4, porque nesta rodada teremos o jogo entre Grêmio Prudente e Vossen, né? O líder encarando o Vossen. O jogo será no sábado às 16 horas, amanhã, portanto. Se o Grêmio Prudente vencer, já pode até se classificar antecipadamente, faltando 2 rodadas, e o Vossen cai para 5º, e o Fernandópolis ultrapassaria no saldo de gols. Fica a nossa torcida também, além de torcer por Fernandópolis, o Grêmio Prudente, líder, disparar e nos ajudar. Outra partida de amanhã, porém às 10 horas da manhã, Noroeste de Bauru contra José Bonifácio. Noroeste de Bauru é o terceiro, tem 29 pontos, e o José Bonifácio está na 9ª colocação com 11 pontos. No domingo, complemento desta 16ª rodada, mais 2 jogos. O América de Rio Preto encara em casa o Bandeirante de Birigui. O América, que é o 6º com 20 pontos, e o Bandeirante, o Lanterna, em 10º com 7 pontos apenas. Pelo jeito, vitória fácil aí do América. O Assisense, que é o 3º colocado com 27 pontos, encara o Tanabi. Tanabi que surpreendeu o Fernandópolis na última rodada. O Assisense é o 3º e o Tanabi é o 7º com 19. Tem chances aí do Tanabi de classificação, mas muito remotas, né?
Então deve jogar tudo também nessa partida. Um empate seria ótimo até para pretensões do Fernandópolis classificar em terceiro, que há chance sim. Em segundo, eu creio que não tem mais como, né? O Fernandópolis chegaria, se vencer as 3 partidas, tem 23 hoje, chegaria a 32 pontos. Porém, se o Noroeste vencer uma hoje, já não alcançaríamos, né? Já iria a 32, porém o saldo do Noroeste, também as vitórias são mais consideradas. Devemos fazer o nosso dever de casa. Quanto ao time do jogo passado, parece que vamos ter 2 mudanças, pelo menos é o que a gente tem acompanhado aí nos treinos, né, Gil? No lugar do Guina, parece que foi julgado, né, está suspenso, vai ter que cumprir suspensão, deve vir Radisley. E no lugar do Bocão, né, teremos o Lucão. Poderemos ter aí a substituição do Lucas Bocão, né, que não está bem na lateral direita, e o Lucão pode assumir aí a sua vaga. Será que essas mudanças podem ajudar a equipe a conseguir esse resultado importante? O momento aí e o próprio jogo é favorável a mudanças, né? Quer dizer, o Lucas Bocão, que via numa sequência boa, já no jogo contra o Tanabi teve uma péssima atuação. Quer dizer, era até então um dos melhores jogadores do elenco, a cada jogo via surpreendendo, porque estava fora de posição, mas teve uma participação negativa no jogo contra o Tanabi, onde o técnico Betão já está fazendo essa mudança aí. Quer dizer, apesar que o jogo não ser muito difícil, mas vocês têm que ir testando aí para a sequência do campeonato. E o Guina aí, que a torcida e todos nós, até o momento, aí não convenceu ainda, né? Chegou aí com um jogador como destaque, que subiu com o Água Santa, e até o momento aí não desenvolveu bom futebol não. Quer dizer, então vai entrar o Radisley aí, que eu gosto muito do jogo dele, ele assim incomoda os adversários, quer dizer, tem um bom chute e faz isso para surpreender os adversários, chuta muito de fora da área, quer dizer, então, e quem sabe o Radisley faça uma ótima partida e quer dizer, possa permanecer no elenco aí, que eu acho que hoje ele é mais, está jogando mais, é mais importante que o Guina. Quer dizer, no jogo que você falou do Assisense aí, eu creio que o Tanabi, que com chances remotas aí, caso empatar lá, é um bom resultado para o FFC, né? Sim, seria um bom resultado, que o Assisense chegaria a 28 pontos, né, empatando, e o Fernandópolis a 26, nas 2 últimas rodadas aí, até o Noroeste, né? Nós podemos sim até ultrapassar o Noroeste, só que difícil, aí na última rodada temos que contar com saldo de gols, aí que está essa necessidade de saldo de gols. O Grêmio Prudente, acho que a gente não tem como mais alcançar, o Grêmio Prudente deve vencer pelo menos uma, chegaria a 34 pontos, então não tem jeito. Até a segunda colocação temos condições, lógico, dependendo dos outros resultados, e desde que façamos a nossa parte. Precisaríamos vencer os 3 jogos. Hoje, Oswaldo Cruz, semana que vem o América, também em casa, e por último o Vossen em Assis. Fica, portanto, a nossa torcida para que o Fernandópolis realmente engrene. Vamos comparecer no estádio hoje a partir das 20h30. Então você aí que nos acompanha está convocado, né? Convidado e convocado a lotar o Cláudio Rodante e incentivar. Quem sabe aí sai uma goleada histórica no Cláudio Rodante e desse último up, né? Para que a equipe embale na competição. Perdeu na hora que podia perder. Agora vamos embalar de vez e conseguir esse tão sonhado acesso à Série A3 para o ano que vem. Antes de encerrarmos, eu tenho um recado para você de casa, para você que gosta de apreciar eventos na nossa cidade, aqui em Fernandópolis, esportivos, é lógico. Temos no próximo dia 2 de agosto, neste domingão, tem a corrida de rua Bodas de Prata do casal Humberto Cáfaro e Fátima Cáfaro. O percurso é de 5 km na Avenida Getúlio Vargas e a largada será às 9h da manhã. As inscrições já se encerraram, mas venham aí correr conosco na pipoca. Esse é o convite feito pelo casal. Afinal, as inscrições aí são 2 litros de leite em prol à AVCC e sua doação é muito importante. Venha prestigiar mais este evento, Corrida de Rua Bodas de Prata. Portanto, você está acompanhando, o Leozinho colocou na tela.
Então, uma ótima iniciativa, né? Além de você correr, né, suar um pouco, fazer uma atividade física, ainda vai estar ajudando a VCC com 2 litros de leite, que está precisando realmente a entidade. Outra entidade também que está precisando, aproveitando aí o gancho, é o Asilo São Vicente de Paulo, que está precisando, necessitando de leite. O estoque está baixo, então você aí de casa que nos acompanha, queira fazer uma doação de 2 litros de leite, ou o que puder, pode ir direto lá no Asilo São Vicente de Paulo e doar o seu leite, né? Lá entrega em mãos, já aproveita, faz uma visita, que, como se diz, né? Vamos ajudar a nossa cidade, quem precisa. Então, nada mais justo que você fazer um ato de solidariedade sempre. Não vamos esperar Natal, Ano Novo, não. Vamos fazer sempre ato de solidariedade. Com certeza isso ajuda a melhorar um pouco aí a nossa vida em geral, não só a sua como as dos demais. O Asilo São Vicente de Paulo fica na frente da Santa Casa, né? Para quem não sabe, pode estar indo lá, ou se você não quiser ir até lá, pode estar trazendo aqui no Canal 10, né? Trazendo aqui, próximo aqui à Praça do Planalto. Quem, né, tiver alguma dúvida depois pode nos ligar, nosso telefone, o meu, para contato 997 27 28 52. Então dá um alô pra gente, se for preciso a gente até passa e recolhe aí o leite, uma certa quantidade, né, e levamos lá, entregamos em mãos. Então agradeço a você por nos acompanhar e também faça sua ajuda, vá ao estádio, ajude o FFC também, prestigie esses eventos que é importante para a nossa cidade. Gil, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser deixar um recado também, fica à vontade, e um bom final de semana. Uma boa tarde a todos, e esperamos hoje que a torcida possa prestigiar nosso FFC nesse jogo à noite contra o Oswaldo Cruz, e que possamos vencer aí para irmos mais forte no próximo jogo contra o América. Uma boa tarde a todos e um bom fim de semana. Tá aí, muito obrigado, Gil. Um bom final de semana para você também de casa, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aí mais uma vez, programa Jornada Esportiva, 1º de agosto, né? Apesar que hoje ainda é julho, segunda-feira já estaremos em agosto. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!